Evangelho de Marcos, capítulo 14, eu quero trabalhar convosco dos versos 27 ao 31. E com este texto eu quero dar seguimento ao nosso estudo no Evangelho de Marcos. Estamos quase terminando e eu já estou com saudades de começar a pregar outra vez. À medida que eu tenho estudado este Evangelho, tenho escrito estes sermões, muito se tem esclarecido na minha alma aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus será nas nossas vidas futuras, mas principalmente aquilo que Jesus requer de nós, aqueles que o amam, que o adoram, que o querem seguir. E hoje eu queria falar sobre, neste texto que nós vamos ver, do verso 27 ao 31, que Pedro é avisado. Este é o tema do nosso sermão. Pedro é avisado. Então, leiamos a palavra. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas eu insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Esta é a palavra do Senhor que nós estudaremos hoje e que aprofundaremos hoje. E eu queria lhe dizer que esta palavra, este sermão, à medida que eu ia estudando e lendo e pesquisando comentários para fundamentar este sermão, esta palavra desconfortou o meu espírito. Desconfortou no bom sentido. Esta palavra colocou a nu. Me despertou realmente para aquilo que é o coração do homem. Muitas vezes nós dizemos que somos isto, somos aquilo outro. Mas quando o Espírito Santo de Deus começa escavando o nosso coração, eis que vem à luz algo que nós não queríamos, mas que pela nossa natureza muitas vezes permanece em nosso coração. Mas deixe-me só fazer aqui alguns pontos antes de entrarmos no nosso texto. Antes da crucificação de Jesus, existem momentos vividos pelo próprio Jesus e pelos discípulos que são tanto ou mais importantes que a cruz do Calvário. Eu quero que atente nisto porque muitas vezes nós colocamos a cruz à frente de tudo e nos esquecemos de eventos, de acontecimentos que passam por vezes despercebidos, mas que são muito importantes para a nossa vida. Nós anteriormente, nos estudos que fizemos, nomeadamente o último sermão, nós reparámos os preparativos para a última ceia do Antigo Testamento. Nós vemos que Jesus, a meio da ceia, ele se levanta e ele anuncia um traidor. Ele anuncia alguém que o iria trair e esse alguém fazia parte do círculo mais interno, mais íntimo de Jesus. No final da última ceia, Jesus aparece com o anúncio escatológico da sua segunda vinda. E neste texto, Jesus fala profeticamente aos seus discípulos. Jesus não está ensinando, Jesus não está pregando, Jesus está informando profeticamente todos os discípulos que estavam ao seu redor. Como é normal e natural, e nós sabemos que o Novo Testamento é a confirmação do Antigo Testamento, todas as palavras de Jesus, todas as palavras proferidas por Jesus, elas estão faladas, elas estão escritas, elas estão reveladas nas páginas do Antigo Testamento. E esta profecia que Jesus dá aí, no verso 27, ela é uma profecia, sobretudo,
melhor dizendo, esta profecia é sobretudo um alerta ao povo de Deus. Jesus está falando para os seus discípulos, mas Jesus está falando para si e para mim hoje. Você que está aí sossegado na sua cadeira, no seu sofá, assistindo esta live, este direto, Jesus está falando para si. Jesus está falando para mim. Ele estava falando para os cristãos do primeiro século, mas ele está falando também para os cristãos do século presente e do século vindouro. Jesus não está somente repetindo as palavras do Antigo Testamento. E nós vamos ver onde é que Jesus foi buscar a base da sua profecia, a base das suas palavras. Ele também está repetindo alguns dos seus ensinamentos. Porque sim, nós aprendemos que estes 12 homens andavam com Jesus, toda a multidão seguia Jesus. Mas muitas foram as vezes que ouviram a pregação, mas não entenderam nada. A Bíblia e os Evangelhos nos mostram várias vezes que Jesus falava parábolas, mas que os discípulos não entenderam e ele pôs à parte, na sua intimidade com eles, possivelmente à noite, quando se iam deitar, quando se juntavam para dormir, eles perguntavam: Mestre, o que é que tu querias dizer com aquelas parábolas? E ele explicava. Se nós vemos aí em Marcos 4, rapidamente, nós vamos ver uma das parábolas mais importantes para o cristão, para o homem de Deus, para o homem que quer seguir a Cristo. A parábola do semeador é uma parábola que fala de nós, fala para nós, nos ensina aquilo que nós somos, ou aquilo que nós deveríamos ser. Repare o que é que Jesus diz a partir do verso 1 do capítulo 4 de Marcos. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento, do seu ensinamento. Verso 3. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele falou esta parábola publicamente. Diz a Bíblia, diz Marcos, que a multidão era tão grande, ele teve necessidade de se sentar num barco e o afastar da praia, e daí ele falou para a multidão. E ele falou esta parábola acerca da parábola do semeador. Mas você repare que ninguém entendeu. Nem o povo e nem os discípulos. Porque aí a partir do verso 10 diz assim: quando Jesus ficou só, ou seja, eu já tinha despedido a multidão, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Esta é possivelmente a parte mais dura, mais difícil de entender. Parece que Jesus não queria explicar para que não ouvissem, não entendessem e não se viessem a converter, não viessem a ser perdoados. Verso 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as outras parábolas?
O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Veja, entenda bem o que é que está ouvindo. Logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, decorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Quando Jesus, agora voltando novamente a Marcos 14, quando Jesus fala esta profecia, quando Jesus diz aos seus discípulos, todos vós vos escandalizareis, Jesus está salientando, Jesus está sublinhando aquilo que ele mesmo falou lá no mar da Galileia, dentro de um barco, à multidão e aos discípulos. Você repare que a ênfase da palavra de Jesus está entre os versos 16 e os versos 17. O que Jesus está falando àqueles discípulos aqui, durante a ceia, ainda no final da ceia, no verso 27 e 28, ele está baseando essa profecia nas palavras que ele mesmo proferiu nos versos 16 e 17 de Marcos 4. Semelhantemente, são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que lhes chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Jesus diz aqui no verso 27, todos vós vos escandalizeis. Repare uma coisa, Judas já está ausente neste episódio que nós estamos lendo. E a maioria dos discípulos que estão, ou que se iam preparar para caminhar com Jesus para o Monte do Getsemane, para o Jardim do Getsemane, para o Monte das Oliveiras, eles ainda não se tinham convertido ao Evangelho. Sim, é isso que você está ouvindo. A maioria destes discípulos que estavam acompanhando Jesus para o Jardim do Getsemane, eles não se tinham convertido ao Evangelho. Porquê? Por causa da profecia de Jesus. A parábola de Jesus em Marcos 4, presta atenção àquilo que você vai ouvir, porque muitas são as polémicas, os maus ensinamentos, as más interpretações. Porque eu já ouvi muitas pregações acerca da parábola do semeador, e esta é a primeira parábola e a parábola mais importante. O próprio Jesus disse, não entendes a parábola do semeador, não entendes todas as outras. Então convém entender bem a parábola do semeador para que nós possamos entender todas as outras parábolas que Jesus ensinou. A parábola de Marcos 4, a parábola do semeador, ela não se refere a tipos de crente. Presta atenção ao que eu estou dizendo. A parábola do semeador, descrita ou narrada em Marcos 4 e nos outros evangelhos, ela não se refere aos mais diversos tipos de crente. Ela não se refere ao crente, ao crente pequenininho, ao novo convertido, àquele que se acaba de converter. Ela não se refere àquele que começa a caminhar na vida cristã. Ela não se refere àqueles que já têm uma maturidade na vida cristã. Não, ela não se refere a tipos de crentes, ela refere-se a tipos de pessoas. Ela refere-se a tipos de coração. Por outras palavras, para você entender, ela se refere aos descrentes emocionados. O que é que eu quero dizer com isto? Que nas nossas igrejas, no nosso meio cristão, muitos são aqueles
que são descrentes, mas praticantes do cristianismo. Ou seja, eles foram emocionados. A pergunta é, existem descrentes emocionados dentro das igrejas, participando nos cultos, participando nas atividades da igreja? Claro que sim. É por isso, eu não sou contra, não tenho nada contra, já participei em algumas, as chamadas cruzadas evangelísticas. Ainda há pouco tempo tivemos a oportunidade, há uns meses, ou ano passado, não me lembro, tivemos a oportunidade de ver uma cruzada evangelística que aconteceu, salvo erro, aqui em Portugal, e que dizem os comentários das redes sociais que se salvaram centenas de pessoas. A pergunta é, perante a parábola do semeador, perante a palavra de Jesus em Marcos 14, 27, essas pessoas converteram-se ou ficaram emocionadas? O coração se emocionou. Porque muitos são aqueles que, debaixo da emoção, fazem exatamente aquilo que um cristão faz. Ele se batiza, ele é ativo nas atividades da igreja, mas o pior é quando as adversidades vêm. O pior é quando as dificuldades vêm. É aqueles cristãos que foram, a palavra foi semeada, mas o seu coração é só rochoso. A semente pega, a semente germina, a semente cresce, mas falta-lhe suporte, falta-lhe terra. Para quê? Para que ele se enraize e, ao se enraizar, ele frutifique, ele dê fruto. Ao contrário disso, quando esses crentes ou esses descrentes emocionados, quando as dificuldades vêm, quando as adversidades vêm, a primeira atitude é a fuga. Traem as suas próprias ideologias, as suas próprias ideias. Abandonam a igreja. Quantos não foi já aqueles que eu ouvi que dizem, isto não é para mim. Eu pensava que isto era uma coisa, afinal é outra. Porquê? Porque a palavra foi semeada em solo rochoso, em coração de rocha. Ele não é crente, embora participe nos cultos. Ele não é crente, embora participe nas atividades da igreja. Ele não é crente, embora, olha o que eu vou dizer, embora muitas vezes seja um evangelista, ele leva a palavra de Deus aos outros, mas ele não é crente, ele continua ímpio. Porquê? Porque ele foi numa espécie de emoção, e esse é o perigo. Esse é o perigo das pregações emotivas. Esse é o perigo, e eu sei porque eu estudei para isso. Quando numa das minhas fases do meu curso, eu estudei homilética, que é a arte de falar em público, eu estudei para massagear as massas, para levar as massas a fazerem aquilo que eu estou falando. E isso é perigo, é perigoso, porque poderá levar as pessoas a emocionar-se. E a emoção não é salvação. A emoção não é conversão. A emoção é um sentimento que me leva a fazer porque eu gostei daquilo que eu ouvi e então vou fazer isto, mas o pior é que eu não tenho suporte. Eu não tenho base. Eu não tenho fundamento. Existem outros que se congregam, que participam, mas apenas no seu espaço de tempo inativo. Pastor, eu não percebi, eu vou passar a explicar. Existem aqueles crentes que só são crentes quando não têm nada que fazer. Porque em primeiro lugar está o trabalho, em primeiro lugar estão os negócios, é sempre a vida, é sempre muito mais importante, e então quando me sobrar tempo, eu vou estar com os meus irmãos, eu vou estar na igreja, eu vou participar em atividades. Deixa que eu lhe diga uma coisa esta noite. Apenas se converte aquele que frutifica. Se você está pensando em semear algum tipo de semente,
só para dar erva, você está perdendo o seu tempo. Quando nós preparamos a terra, e eu gosto muito da agricultura, mas quando se prepara uma terra, quando se lança a semente à terra, existe a expectativa do fruto dessa semente. O cristianismo é igual. E o crente é aquele em que a palavra é semeada, ele começa crescendo, ele começa se fortalecendo, até que chega a uma altura em que ele frutifica. Ele dá fruto da semente que lhe foi semeada no seu coração. Então, baseado nestes argumentos que eu falei consigo, baseado nas narrativas de Marcos e outros evangelistas, nós percebemos que nem todos os discípulos eram crentes. E o próprio Jesus vai falar isso lá mais à frente, eu já vou ler para si. Eles não eram nascidos de novo. Pastor, mas eles sabiam a palavra. Eles foram na grande comissão. Eles expulsaram demónios, eles curaram em nome de Jesus. E daí? Repare em João 3. Jesus está a falar para um homem que era dos principais da sinagoga. Jesus está a falar para um fariseu, Nicodemos. Um homem que conhecia a Escritura, um homem que ensinava na sinagoga. Mas Jesus diz para ele, é necessário nascer de novo. É necessário que o teu coração se torne em terra fértil para que recebas a semente e frutifiques. E repare que com toda a sabedoria que Nicodemos tinha, ele não passava de um ímpio. Ele não era convertido, porque era necessário nascer de novo. Nesta palavra que nós lemos, nós percebemos claramente e mais flagrantemente, quando eu digo que os discípulos nem todos eram crentes, principalmente é flagrante os casos de Pedro e de Judas. Porquê? Repare que Pedro, a partir do verso 17, Pedro é indicado como traidor. E um dos evangelistas, penso que é Mateus, Jesus vai dizer para ele, Judas meteu a mão no prato do Senhor Jesus, confirmando o sinal que o próprio Jesus tinha indicado, que seria indicado para mostrar o traidor. Mas depois Jesus vai dizer para ele, Judas, o que tens para fazer, faz-o depressa. E a palavra diz que Judas saiu e foi ao encontro dos fariseus para entregar Jesus. Portanto, esse já está colocado de parte. Esse não é crente de certeza absoluta. Esse era descrente, era ímpio. Mas agora temos o caso de Pedro. Pedro vai se declarar aqui, num encontro, num debate com Jesus, Pedro vai se declarar ímpio também. Pedro vai se declarar descrente. Pedro vai mostrar que tudo aquilo que tinha aprendido com o Mestre, tudo aquilo que tinha visto com os seus próprios olhos, experimentado com a sua própria vivência, experimentado em modo existencial com o seu Mestre, tudo isso não o afetou. Não mexeu com ele não aprendeu nada. Embora existam grandes diferenças entre, ou melhor dizendo, embora os dois, Judas e Pedro, se demonstrem como ímpios, existem grandes diferenças entre os dois. E isso é que eu quero que você perceba hoje. Porque você pode não continuar sendo ímpio para toda a vida. Há uma dado momento em que você deixa de ser ímpio. Quando, pastor? Quando você se arrepende. Quando existe o fruto do arrependimento. Porque repara, a semente da Escritura Sagrada, ou seja, a Escritura Sagrada como semente, um dos maiores frutos que ela produz no nosso coração é o arrependimento. As próprias mensagens de João Batista, lá em Marcos 1, 14 ou 15, não me lembro, Jesus diz, arrependei-vos porque é chegada a hora. O tempo é chegado, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo.
Portanto, a primeira semente, a semente que tem que frutificar, a semente que tem que aparecer em nós é o arrependimento. Judas sentiu remorso. O remorso não é sentimento de crente. Porque eu posso sentir remorso, mas pronto, olha, já passou, já está feito, o que é que eu vou fazer agora? Não dá para voltar atrás. Mas Pedro se amargurou, diz a Escritura. Pedro chorou amargamente, mostrou arrependimento e por causa disso Jesus vai ter com ele no fim de ressurgir, no fim da ressurreição. Pedro vai ter com ele, estando ele à beira do mar da Galileia, preparando-se para pescar, e Jesus faz 3 perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas? E à terceira vez que Jesus pergunta, Pedro chora desalmadamente porque ele compreendeu aquilo que Jesus estava dizendo. Esta narrativa de Marcos, no verso 17, de 27 ao 31, ela mostra o paralelo de oposição entre o homem e Cristo. Entre o bem e o mal, entre o sim e o não. E existe, meus queridos, uma distância abismal entre os pecadores e Cristo. Não fora o Senhor Santo Espírito fazendo de um elo de ligação, e existia sempre um grande abismo entre nós e Cristo. Mas que profecia é esta nos versos 27 e 28? O que é que Jesus está falando? Porque repare, quando nós lemos, então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. O que é que Jesus está falando? O que é isto de vos escandalizareis? E isto é que é necessário nós aprendermos. Porque existe uma grande diferença entre o escandalizar na Bíblia e o escandalizar na nossa linguagem normal hoje. Se nós formos ver o que é que significa escandalizar no contexto literal atual, no nosso dicionário, eu tive a oportunidade de ir ver o que é que estava lá com a palavra escandalizar. E o dicionário diz que escandalizar é ofender-se, melindrar-se, indignar-se, ficar chocado. Quando eu me escandalizo de uma atitude de alguém, eu fico chocado, eu fico indignado. Mas se nós vermos o que é a palavra escandalizar no contexto grego, bíblico, escandalizar significa tropeçar, se desviar, cair, saltar fora. Isto é o que Jesus estava querendo dizer. Por causa de todos os acontecimentos, e com o seu pastor ferido de morte, porque Jesus está falando dele próprio, os discípulos seriam levados a tropeçar e a sair fora da presença do Evangelho. Onde é que Jesus foi buscar esta profecia? Ao nosso irmão Zacarias. E Zacarias capítulo 13, verso 7 diz assim: desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Repare que Zacarias está falando de um pastor. Jesus está falando de um pastor. Ferirei o pastor, exatamente como Zacarias no verso 7 está falando, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. A pergunta é, preste atenção que eu vou dizer. A pergunta é, que pastor é este? Que pastor fala Jesus e que pastor fala Zacarias?
problema reside na falsa interpretação. E muitos são os pastores, colegas meus, pregadores da palavra, pastores de igreja, que se revêem em si mesmos como sendo este pastor. O pastor ficou ferido, o pastor teve um problema, as ovelhas foram embora. Esqueça isso. Esqueça isso. Biblicamente falando, de cada vez que encontramos a palavra pastor, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, presta atenção que eu vou dizer, biblicamente falando, todas as vezes que nós encontramos a palavra pastor, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela se refere a dois tipos de pessoas diferentes. Ou, melhor dizendo, a dois tipos de ofícios. Pastor, na Bíblia, pode ser um pastor de ovelhas, aquele que guarda as ovelhas no mato, aquele que guarda as ovelhas no monte. Esse é o primeiro ofício, essa é a primeira pessoa. Mas a segunda pessoa que a Bíblia fala, ou que a Bíblia refere como pastor, é ao rei. Nunca é aquele que prega a palavra. Nunca é aquele que está à frente de uma igreja. A palavra pastor se refere ao ofício pastoral das ovelhas, dos animaizinhos já no pasto, e ao rei. O rei é o pastor do povo de Deus. O rei é aquele que está designado para tomar conta, para comandar os caminhos do povo de Deus. Mas Zacarias também está falando aqui de algo muito importante. E está interligado. Pastor, rei e o pacto da aliança. Qual aliança? Qual aliança Deus está falando aí no verso 9 do capítulo 13 de Zacarias? Da nova e eterna aliança. Daquilo que o pastor, o grande rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o sumo dos sumos sacerdotes. O que é que ele veio fazendo à terra? Ele veio a firmar um pacto de aliança, a nova e eterna aliança. O que Jesus está falando aqui aos seus discípulos, através da profecia de Zacarias, é que ele está ferido de morte, ele ia morrer. Ele ia ficar ferido, ele ia morrer, ele ia ser crucificado. E por causa disso, o povo se iria escandalizar, o povo se iria frustrar, o povo se iria saltar fora. E isso aconteceu. Repare que com Jesus já na cruz, sendo crucificado, o povo escarnecia dele, chamava-lhe nomes. Escolheram Barrabás em vez de escolher a Jesus. E a pergunta é, onde estavam os discípulos? Onde estavam os 12 e os outros discípulos? Porque Jesus tinha dezenas de discípulos, centenas de discípulos. Fugiram, saltaram fora, se escandalizaram. Pedro negou por causa dele. Pedro negou quando lhe perguntaram, não és tu que andavas com o Nazareno? Ele se escandalizou. Ele saltou fora. Mas a promessa é que depois da ressurreição Jesus viria novamente reunir o rebanho disperso. E isso está aí no verso 28. E Lucas, no capítulo 24, dos versos 13 ao 35, Lucas narra os dois discípulos que iam a caminho de Emaús e Jesus foi lá. Ele explicou as Escrituras, diz a Bíblia, que ele explicou os Salmos, os Profetas e a lei. E a Bíblia continua, que diz que se abriram-lhe os olhos e eles entenderam quando Jesus partiu o pão, eles se lembraram da última ceia e retornaram para Jerusalém. E aí ficaram até à descida do Espírito Santo, que está lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Este é o ofício do pastor Jesus Cristo. Aquele que foi ferido de morte, mas que reuniu novamente o seu povo. Hoje você é crente, hoje você é cristão, glória a Deus, porque foi Ele mesmo que reuniu todo o rebanho. Por favor, entenda algo muito importante.
Zacarias e todos os outros autores bíblicos, eles não estão falando acerca do pastor da igreja. O único livro que fala sobre os pastores da igreja, e mesmo assim ele não fala com a palavra pastor, ele fala com a palavra anjo, é o livro do Apocalipse. Os autores, Zacarias e os outros autores, eles falam de Cristo, o pastor. É assustador, meus amigos. É assustador o facto de estarmos perante uma advertência tão severa de Jesus. Mas esta advertência severa, por isso é que eu disse que este sermão, ele mexeu comigo. Ele me trouxe desconforto. E eu tenho por hábito dizer muitas das vezes, e o povo da igreja, que pela graça de Deus eu pastorei, eles sabem que eu digo isto muitas vezes. O cristianismo nos tira da zona de conforto. A palavra santa de Deus, ela nos coloca no meio do verdadeiro conflito. O conflito entre a nossa carne, a nossa vontade e o nosso espírito. Jesus está preparando os corações dos discípulos. Jesus está preparando os nossos corações hoje. É assustador analisar e constatar que havia mais de 3 anos que eles andavam com o Mestre. Eles comiam, eles dormiam, eles caminhavam, eles aprendiam, eles se divertiam, eles se angustiavam, eles choravam. Tudo isto, em 3 anos, eles andaram com ele 24 sobre 24 horas e não aprenderam nada. Por isso a mim faz-me alguma espécie, faz-me alguma confusão, infelizmente, quando eu vejo pessoas que abrem a sua boca e se gabam, estão 20, 30 anos dentro de uma igreja, mas no fundo, analisando tudo bem analisadinho, eu pergunto assim, tudo bem, 20, 30, 40 anos numa igreja, e onde está o fruto? Cristo também teve 12 discípulos com ele, sem produzirem fruto algum. Constitui um grande mistério. Não consigo encontrar explicação para este mistério. Porque é que Jesus andou com 12 homens durante 3 anos e que na sua grande maioria se demonstraram descrentes nos últimos dias de Jesus? Aquilo que Jesus está falando para eles, todos vós vos escandalizareis, é que ele estava afirmando que eles ainda não estavam preparados, ainda não tinham entendido nada. E para você ter uma prova disso, você repare o que é Pedro até então, até ao final dos 4 evangelhos. E o que é Pedro no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Pedro abriu-se-lhe a boca, desprendeu-se-lhe a língua e ele produziu um discurso onde mais de 3.000 almas se converteram. Aí ele entendeu. E isto leva-me a crer que eu posso estudar muito. Eu posso ser um grande teólogo, posso ser um doutor, um mestre. Posso passar horas e horas lendo, absorvendo literatura. Mas se não for o Espírito Santo, meu querido e minha querida, nada feito. E aqui o Espírito Santo funciona como a água. Você pode deitar uma semente à terra, mas se não a regar, ela não germina, ela não cresce e ela não frutifica. E para ela germinar, crescer e frutificar, ela tem que ter água. E no nosso caso, a água é o Espírito Santo de Deus. Se não houver Espírito Santo em nós, nós nunca deixaremos de ser descrentes. Agora veja, Pedro não gostou daquilo que ouviu. Pedro não gostou de dizer de ouvir dizer a Jesus, todos vós vos escandalizareis. Todas as ovelhas ficarão dispersas. Pedro não gostou. Isso está aí no verso 29. Pedro diz, ainda que todos escandalizem, como que dizer, eu sou o melhor destes. Um já foi. Ficámos só 11, eu sou o melhor dos 11. Eu sou o tal. Eu jamais. Jesus, o que estás dizendo, isso não é verdade.
Porque eu jamais te trairei. Eu sou firme. Porque eu lembro-me que tu me chamastes bem-aventurado, Simão Barjonas, porque não te falou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Eu falei pela voz do Pai. Portanto, eu sou o melhor. É o que Pedro está a dizer. Pedro não gostou daquilo que ouviu. Esta expressão de Pedro, eu jamais, está aí no final do verso 29. Eu jamais, eu Jesus, eu não. Eu sou firme, eu sou rocha. Eu estou aqui de pedra e cal. Isto indica uma expressão carregada de orgulho próprio. Isto indica uma expressão carregada de arrogância. Meu querido, o cristão, antes de ser qualquer coisa, ele tem que ser humilde. E a humildade não é algo que eu possa produzir, porque eu, quando digo que sou humilde, já não sou mais humilde. Eu estou a anunciar uma coisa. A humildade vê-se através do olhar dos outros. Os outros é que têm que dizer, ele é verdadeiramente humilde. E o cristão tem que trabalhar a sua humildade. E para eu trabalhar a minha humildade, em primeiro lugar, eu tenho que combater uma guerra cerrada, ferrenha, contra o meu orgulho e contra a minha arrogância. Eu sou, eu quero, eu posso, eu sei, eu tenho. Esqueça isso tudo, esvazie-se de si próprio, faça como Jesus, esvazie-se de si próprio. E começa a trabalhar a sua humildade. Olha o que é que Jesus fala de Pedro. João 21:18. Jesus está falando para Pedro. Lá no mar da Galileia, lembra-se? No fim de Jesus perguntar 3 vezes, Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta-me o rebanho. E ao final da terceira pergunta, ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu não quero entrar em pormenores, porque isso dava direito a um sermão. Mas Pedro compreendeu. Então Jesus vai lhe dizer assim, em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo. João 21, verso 18. E andavas onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que género de morte Pedro havia glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. O que Jesus está aqui dizendo, o que é que Jesus está aqui combatendo, é a arrogância de Pedro. Pedro, tu és assim agora, mas tu vais ter que mudar. Tu um dia vais precisar, tu um dia não vais conseguir andar sozinho, tu um dia vais precisar de alguém que te cinja, tu um dia vais morrer como eu vou morrer, ou como eu morri neste caso. Qual era a real condição de Pedro? Por que é que Jesus falou assim para ele? É interessante nós vermos as Escrituras Sagradas e o enquadramento dos Evangelhos. Lucas 22:31 diz, Simão, Simão. É Jesus a falar para Pedro, novamente. E veja como é que Jesus começa, Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus está orando ao Pai. Pai, não deixe que a fé de Pedro desfaleça. Agora olha o resto do versículo. O versículo 32. Tu, pois, Pedro, quando te converteres... Repare o que é que Jesus está falando. Mostra claramente que tanto Pedro como os outros discípulos não eram convertidos, eram descrentes motivados. Assim como milhares e milhares de cristãos hoje são descrentes motivados. Crentes movidos por emoção do coração. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Verso 34. Mas Jesus lhe disse, afirme, Pedro, que hoje
3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Quando te converteres, a pergunta é: que tipo de fé Jesus está falando? Que tipo de fé Jesus está arrogando ao Pai em favor de Pedro? A fé que seria acrescentada a Pedro e aos demais, aos 120, no dia de Pentecostes. A descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo de Cristo, a entrada do Espírito Santo nesta morada. Só aí é que a nossa fé cresce. Portanto, não vale a pena dizermos que temos fé, que temos poder, que temos unção, se não tivermos o Espírito Santo. Não deixamos de ser descrentes motivados. Pedro, no seu orgulho, ele se revela seguro de si mesmo, autossuficiente, completamente arrogante. E repare que ele chegou ao ponto de se insurgir contra os ensinamentos de Jesus e de cortar a orelha do aprendiz do sacerdote, o aprendiz daquele tal de Malco. Aquele tal de Malco, o aprendiz do sacerdote. Ele cortou a orelha com a sua espada. E recebeu ali, perante Malco, com a orelha cortada, perante os seus colegas, os discípulos, perante os guardas do templo, ele recebeu severa repreensão. Qual é a causa de Pedro e dos outros reagirem assim, ou agirem assim? Deixa que eu lhe diga uma verdade hoje. A causa de Pedro e dos outros agirem assim é a falta de visão que Deus tinha determinado. Sim, é isso que você ouviu. Porque muitas são as vezes que nós queremos determinar aquilo que Deus não determinou. Muitas são as vezes que nós queremos conduzir a história longe da vontade de Deus. Eu construo a minha história. Quantas vezes já ouvi isto? A minha vida sou eu que construo. A minha vida está nas minhas mãos. Eu vou fazer aquilo que eu acho que está bem. Fazendo isso, nós estamos semeando orgulho e arrogância no nosso coração. Em vez de retirarmos as pedras da terra para que a terra fique livre e fique fértil, nós estamos colocando pedras sobre pedras, pedras sobre pedras, e aí a semente nunca vai frutificar porque ela não está enraizada. Pedro era um homem, neste episódio, nesta narrativa de Marcos, Pedro era um homem que ainda não tinha entendido o Evangelho. Nem ele, nem os demais. Nós, muitas vezes, hoje somos homens que andamos nesta luta cristã, pregamos o Evangelho, levamos a palavra às pessoas, somos conselheiros na igreja, somos ativistas dentro da igreja, mas não entendemos o Evangelho. Somos autossuficientes, somos autodeterminados. Eu já cheguei a ouvir, estes 33 anos já me deu, e tantas vezes que eu caí também, não penso que eu sou melhor. Mas nestes 33 anos eu já ouvi tanta coisa. Eu não vou chatear Deus com este probleminha. Não, porque é que eu vou agora estar a chatear Deus? Eu posso resolver isto. Lembrar-me eu que em Atos, Pedro e todos os outros apóstolos, nas suas reuniões, eles diziam: pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo. Ora, quando eu digo isto, então um dos meus maiores ajudadores, se não o maior, quem é? É o Senhor Espírito Santo. E pareceu-me bem a mim e pareceu bem a Ele. Portanto, nós nunca podemos separar Deus da nossa vida. Nós nunca podemos separar o Espírito Santo da nossa vida. Nós nunca podemos separar aquilo que foi determinado por Deus na nossa vida. Pastor, mas eu estou sofrendo. Será que foi determinado por Deus? Eu não sei. Possivelmente sim. Porque, meu amado irmão, na vida só existem duas coisas: ou deserto ou oásis. E você no oásis não aprende nada. Aliás, eu estou cansado de dizer, careca de dizer, que eu nunca vi ninguém louvar e adorar a Deus quando tudo está bem. Só louvam e adoram quando está mal, quando estão passando no deserto. O povo teve que passar no deserto 40 anos. E mesmo assim não aprendeu, mas pronto. Parece rude aquilo que eu estou falando. É duro ouvir isto.
Mas não é demais pensar que Pedro queria um evangelho dele. Ou ele queria uma religião própria dele. Como ele pensava que era correto. Mas, amados irmãos, está tudo mal. Das duas uma, ou nós nos baseamos na Escritura. Ou a Escritura é a nossa regra de vida e de prática e de fé. Ou então começa a ser o orgulho e a arrogância do nosso coração começa a produzir o nosso modo de viver. E por isso é que a igreja está tão doente. Nós deixamos de consultar Deus para os nossos assuntos. Nós deixamos de consultar Deus para as nossas situações. Nós só vamos a Deus quando já não dá mais. Quando já se esgotou tudo aquilo que eu poderia fazer. Então aí, ó Senhor Deus, está no Redline, passou dos meus limites, agora só tu. Não, só tu. Porquê que não foi Deus antes? Existem muitos Pedros por esse mundo afora. E por isso Jesus adverte fortemente a Pedro. E o que Jesus está falando a Pedro é que a realidade do seu coração é enganosa. E a Escritura diz que o coração do homem é extremamente enganoso. Nós vamos por aquilo em que acreditamos. A grande questão é, qual foi a razão para que Jesus submetesse a Pedro a tão grande vergonha pública? Porquê é que Jesus não chamou Pedro à parte, sossegados, num cantinho, lá no seu gabinete? Não, Jesus falou abertamente para todos os que estavam ali. Primeiro, para fazer cumprir através de Pedro aquilo que havia sido dito por Zacarias lá atrás, no capítulo 13. Segundo, para denunciar o coração enganoso dos homens arrogantes. E em terceiro lugar, para o converter do seu falso evangelho da autoconfiança. Eu tremo, meus queridos, quando eu ouço um colega meu, um pastor, dizendo: você é mais que tudo, você é poderoso, você surfa nas ondas da fé, tudo cai ao seu redor, 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, você nunca é atingido. E eu tremo. Eu tremo. E muitas vezes as lágrimas vêm aos olhos porque o Evangelho não está alcançando corações. O Evangelho está alcançando os egos. O Evangelho da autodeterminação, da autoconfiança. O Evangelho do alto astral, da autoajuda. Eu tremo. O coração de Pedro nos mostra o que há de mais perigoso na vida de uma pessoa. Ele se baseia nas questões que envolvem o seu próprio querer. Eu jamais, Senhor. Eles podem, mas eu não. E quantos de nós hoje não trabalhamos dessa forma também? Cuidado. O coração do homem sem Deus é um coração enganoso. Cuidado quando você diz: eu senti uma paz é de Deus. Cuidado com aquilo que você sente que é de Deus. Muitas vezes você pode pensar que é de Deus e não ser de Deus. Vá para a Escritura. Vá para a Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus. Pastor, mas eu gostava de ouvir a voz de Deus. Então leia a sua Bíblia em voz alta. Leia para si. Se não estiver na Bíblia, dificilmente será de Deus. Olha o que eu lhe estou dizendo. Não é aquilo que eu sinto, é aquilo que Deus fala. Porque muitas vezes aquilo que eu sinto vai contra aquilo que Deus fala. E muitas vezes começamos a pensar assim: não, possivelmente não é de Deus. Não, é de Deus sim, você é que não quer. Você é que é teimoso, é arrogante, é orgulhoso. E não interessa, porque isso o vai retirar da sua zona de conforto. Você vai começar a caminhar em caminhos que você não conhece, mas esse é o objetivo de Deus.
Veja que Pedro era tão teimoso, tão orgulhoso, tão arrogante, que, embora fosse repreendido, aí no verso 30, em verdade te digo, Pedro, que hoje, nesta noite ainda, antes que 2 vezes cante o galo, tu não me negarás 3 vezes. Tu estás a dizer que não te escandalizas, tu estás a dizer que és melhor que os outros, mas tu vais me negar 3 vezes. E veja no verso 31, o que é que Pedro responde a Jesus? Mas ele insistia com mais veemência. Sabe o que quer dizer veemência? Sabe o que quer dizer a palavra veemente? Veemente quer dizer energético, fervoroso, impetuoso, violento, insistente. Repare uma coisa que eu lhe vou dizer. Não está explícito, a Bíblia não nos diz. Mas implicitamente, Pedro está chamando Zacarias e Jesus de falarem coisas falsas, de serem pessoas que falam coisas falsas. Por outras palavras, deixe-me ser mais direto. O que Pedro está falando aqui com esta veemência, e ele insistia com mais veemência, ele está dizendo, Jesus, tu e Zacarias são mentirosos. Porque eu jamais. Eu não. Eu estou cá. Eu estou cá para o que der e vier. Não existe honra nenhuma. Você pode ler esta passagem e dizer, não, Pedro era um fiel, Pedro honrava o corpo, a vida de Jesus. Não existe honra nenhuma na atitude de Pedro, não existe. O que Pedro está aqui fazendo é chamando Jesus mentiroso, Zacarias mentiroso, a pontos de Jesus se exaltar. Porque Marcos não nos conta, Marcos é um pouco comedido nas palavras, mas Lucas abre o jogo. E se nós lermos em Lucas 22, logo a seguir a que Pedro falou com mais veemência, Lucas 22 nos informa dizendo assim, a seguir esta conversa que Jesus teve com Pedro, Jesus lhes perguntou a todos, quando vos mandei sem bolsa, sem alforjes e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Como Jesus está perguntando assim, escutem lá, acaso eu sou mentiroso? Acaso não aconteceu tudo como eu vos falei? Acaso quando eu vos mandei na primeira comissão, que eu vos disse, não levem sandálias, não levem alforjes, não levem dinheiro, levem só uma túnica, alguma coisa vos faltou? Alguma coisa saiu fora daquilo que eu vos disse? E eles responderam nada. Verso 36. Então lhes disse, agora porém, quem tem bolsa, tome-a como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. E novamente os discípulos não perceberam nada daquilo que Jesus falou. Então lhe disseram, Senhor, está aqui 2 espadas. Respondeu-lhes, basta. Como quem diz, estou cansado de vocês. Ai, meus amados. Ai, meus amados, se eu conseguisse ver os céus, quantas vezes Deus diz, basta. Estou cansado de vocês. As vossas orações me chateiam, me aborrecem. Como diz lá em Malaquias, tomara que alguém fechasse a porta dessa igreja, porque eu estou cansado, basta. Não entendem nada daquilo que eu digo. Não se iluda, meu querido e minha querida, não se iluda. A Bíblia é muito clara. Pedro não estava demonstrando lealdade a Cristo. E o pior é que com ele foram todos os outros. Repare que o verso 31 diz, assim disseram todos o quê? Nós não te negaremos, nós vamos morrer contigo. Mentira! Mentira! Eles fugiram todos. Eles desapareceram todos. Pedro ficou naquele pátio, à coca, a ver Jesus passar. E veja que, eu não quero me adiantar, mas Pedro não falou com ninguém, com nada de importante, com ninguém importante. Pedro falou com escravos. Pedro negou a Cristo na presença de escravos.
Este é o verdadeiro paralelo entre Cristo e os discípulos. Um paralelo pelo lado negativo, porque no meio deste paralelo, destas duas linhas, entre Cristo e os discípulos, melhor dizendo, transportando para os dias de hoje, entre Cristo e os cristãos de hoje existe um abismo. Existe um abismo criado pelo nosso coração. Repare que Jesus iria passar pelo maior sofrimento que alguém poderá suportar. A Bíblia é bem clara nisso. Os próprios médicos, cirurgiões, neurocirurgiões, psiquiatras, psicólogos, filósofos, eles são de consenso geral que o sofrimento que Jesus passou é algo fora do normal, algo que não dá nem para imaginar. Nunca em toda a história alguém sofreu mais do que Jesus. E repare, eu não estou a falar no ambiente da cruz. A cruz foi o menor dos sofrimentos. Dentro do maior, a cruz foi o menor. Porque Pedro também foi crucificado. Estevão foi apedrejado. Todos os outros morreram mortes horríveis. Repare que João Marcos, o autor deste evangelho que nós estamos estudando, ele na avenida principal da cidade de Alexandria, ele foi amarrado a uma quadriga de cavalos e foi arrastado pelas ruas até à morte. Portanto, todos eles passaram por sofrimentos. Todos eles passaram por algum tipo de dor, e dor que eu acredito que foi bastante dor. Paulo, então, não querendo adiantar ainda, porque nós vamos estudar os sofrimentos de Cristo lá mais para a frente neste Evangelho, mas o maior sofrimento de Jesus foi o corte do cordão umbilical que o prendia a Deus o Pai. Esse foi o sofrimento que mais incomodou Jesus. A Bíblia diz que ele foi abandonado pelo próprio Pai. Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, Pai, por que me abandonastes? E quando Jesus fala, Pai, por que me abandonastes? É porque ele estava vendo. Lá embaixo, no monte do Gólgota, eu estava cá em cima no Gólgota, no monte do Calvário, na cruz, e estava vendo uma plateia, uma assistência lá embaixo. E ele não viu nenhum dos seus discípulos. Ele não viu nenhum daqueles que andou com ele durante 3 anos. Ele não viu nenhum daqueles que ele demonstrou amor. Estava sozinho. Para mim esse é o sofrimento que bate todos os recordes. É a traição, é a solidão e mais ainda, o abandono pelo próprio Deus. Mas apesar disto tudo, ele permaneceu fiel à vontade do Pai até ao fim. Apesar disto tudo, com o seu sofrimento, com a sua solidão, ele nos mostrou o padrão do cristianismo, que é a fidelidade. A fidelidade. O cristão tem que ser fiel, independentemente daquilo que está vivendo, daquilo que está sofrendo, independentemente da sua própria vontade, ou independentemente daquilo que ele pensa ser que é melhor. O cristão tem que ser fiel. Fiel aqui à vontade de Deus o Pai. Filipenses 2,8, Paulo diz, assim se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Este é o Cristo. Este é Jesus. Mas a pergunta é, quem é Pedro e os discípulos? Quem somos nós? Como é que eu encontro este paralelo? Pedro e os demais discípulos, eles não passaram por sofrimento em si, físico. Mas eles passaram por algum tipo de sofrimento, que foi o questionamento por parte do povo. Pedro não passou pelo interrogatório por parte das autoridades. Possivelmente, se ele tivesse afirmado, sim, eu sou um dos que andava com ele, possivelmente ele tinha ido também com Jesus. Mas Pedro não passou por isso. Pedro passou
pelo questionamento por parte de algum tipo do povo. E não era sofrimento. Eram apenas perguntas. Agora pergunto só aqui para nós hoje. Só para nós. Ninguém nos está a ouvir. Quantas vezes já nós não negamos a Jesus Cristo? Quantas vezes já foi colocada à nossa frente a pergunta: és cristão? Também vais à igreja? Também segues a essa religião? E quantas vezes nós não dissemos: não, eu não. Ou muitas vezes até admitimos: não, mas é só às vezes. Não, e nem que estou ligado, eu estou lá, mas não estou. Quer dizer, eu levo aquilo na dor, na desportiva. Meus queridos, muitas vezes nós já negamos a Cristo. Com perguntas. Através de perguntas. Os evangelistas nos informam que Pedro estava falando com escravas, com criadas. Não era alguém importante. Não era nenhum romano, nem nenhum da sinagoga. Não, eram escravas. Ele poderia ter afirmado, ele poderia ter convictamente afirmado a sua fé em Cristo, mas não, ele se escondeu na mentira, na negação. No Getsemane, Jesus reconhece a fraqueza da sua humanidade. A gente vai lá chegar, se Deus o permitir. Mas Pedro, no pátio, ele revela a arrogância, a força da arrogância do seu coração. Ele revela o seu orgulho. Enquanto Jesus foi fiel à vontade do Pai, os discípulos o abandonaram. Este é o Cristo. E estes são os discípulos. Este é o Cristo. E estes somos nós. O coração de Pedro prefigura. Eu estou caminhando para o final. O coração de Pedro prefigura o nosso coração. O que Marcos nos está aqui tentando dizer para nós é que não somos assim tão diferentes de Pedro e dos demais apóstolos. Mas existe algo que precisa ser entendido. Jesus cumpre toda a Escritura. Jesus cumpriu toda a profecia que promete o perdão de pecados. Como? Através do sacrifício do pastor. E vai mais além. Jesus cumpre de forma quase surreal. Porque a Bíblia diz: ferido o pastor, as ovelhas ficam dispersas. Mas ele diz que após o ferimento, ele vai os buscar. Ele os vai encontrar. Deixa que eu lhe diga algo para nós aprendermos com Pedro. As boas intenções não substituem a fé. O que Pedro estava aqui a demonstrar é uma boa intenção perante Cristo. Não, eu sou capaz de te defender. Mas as boas intenções não substituem a fé. Somente pelo meio da força de Deus o cristão pode enfrentar a provação. Você não pode enfrentar a provação sozinho. Não tente. Porque há de haver uma altura em que vem a fraqueza e você cai, você salta fora, você abandona, você diz: não vale a pena, Deus não me ouve. Esse é o problema das pessoas que falam assim. É que querem suportar a sua fé por si mesmo. Não dá. Só através da força de Deus em Cristo Jesus. Ainda que as ovelhas de Jesus fujam, Ele mesmo assim continua dando a sua vida por elas. Deu a sua vida por elas. Quais seriam as aplicações que nós podíamos empreender mais, ou possamos trazer para as nossas vidas hoje, que estamos escutando este sermão? Eu escolhi 3 aplicações. A primeira é quando não estamos firmados nas Escrituras Sagradas. Geralmente, nos tornamos arrogantes. Por outras palavras, quando a Escritura não mora em mim, quando eu não leio, não medito, não atento diariamente, consecutivamente para a Bíblia, para a Palavra de Deus, geralmente, o vazio que está no meu coração é ocupado pela arrogância e pelo orgulho. Quando eu não atento para a Palavra de Deus, para as Escrituras Sagradas, eu me torno um seguidor de um qualquer tipo de evangelho.
Nomeadamente, eu vou escolher sempre aquele evangelho que me agrada. Aquele evangelho que me massageia o coração, que trabalha a minha mente, que me diz que eu sou um super campeão, que eu sou um super herói da fé. Geralmente eu escolho sempre aquele evangelho que é pregado em alguma igreja, que prega tudo ao meu agrado, produz ou promove cultos que me agradem, atividades que me envolvam as minhas emoções. Porquê? Porque eu estou longe da palavra. Quando a palavra mora em mim, essas coisas vêm, batem, refletem e vão fora. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, é o escudo que defende o seu coração. Devemos nos alegrar, devemos cumprir toda a Escritura, mesmo e embora sabendo que essa Escritura muitas vezes me vão causar desconforto. Pastor, eu então vou-me alegrar em algo que me provoca desconforto? Sim. Sim, porque é Deus trabalhando no nosso coração, retirando aquilo que a carne gosta, mas que o Espírito condena. A própria Bíblia diz que a nossa maior guerra não é as pessoas que me rodeiam, não é a carne, é o sangue, é a minha alma, é a minha vontade. A Escritura me vai revelar o meu estado pecaminoso e isso me desconforta. Eu não gosto que me digam que eu sou miserável, que eu sou pecador. Mas em segundo lugar, a segunda aplicação é que face a este desconforto, nós temos dois caminhos a seguir. E geralmente escolhemos sempre o caminho mais fácil, que é o caminho da indignação. Que o pastor só sabe falar de pecado. Que o pastor só sabe falar de inferno, de morte. Isso já eu recebi mensagens aí, várias vezes que eu recebi mensagens. Pastor, você é um pastor muito duro. É um pastor sem amor, você só fala de pecado, de inferno e de morte. E eu pergunto, se não for isso, vou falar de quê? Você sabia que 85% dos ensinamentos e dos discursos de Jesus foi sobre pecado, inferno e morte? Então, se o meu Mestre, o meu Senhor e o meu Salvador, aquele que pela sua graça me colocou palavras na minha boca para falar, eu falava de inferno, pecado e morte, porquê é que eu não falo? Porque essas são as palavras que nos trazem a vida, eu não vou falar porquê. Por outro lado, a palavra de inferno, pecado e morte, elas nos deveriam alegrar. Porquê? Porque nos deviam fazer lembrar de onde é que nós estávamos e de onde é que nós saímos. E não saímos, repare, meu querido e minha querida, nós saímos pelo nosso pé. Porque a Bíblia diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e ofensas, escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos do prazer da carne. E Ele nos vivificou, Ele nos retirou. Portanto, quando eu ouço uma pregação falando de pecado, inferno e de morte, eu digo, glória a Deus, que eu já lá tive e já não estou mais. Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me remiu. Povo de Deus, acorde, por favor. Acorde, por favor. Atente às palavras deste que o está falando. Todos nós damos pouca referência a sermão. Nós gostamos mais de pregação. Eu também já fui pregador. Andei muitos anos pregando palavras ocas, palavras inúteis, que se desvanecem com o vento. Mas graças a Deus que acho que Deus ainda me acordou a tempo. Deixa que eu lhe diga uma coisa muito importante. Todos os domingos ou dias de culto, o Senhor Deus tem passeado em nosso meio e pacientemente tem demonstrado para connosco a sua benevolência. Como? Pastor, eu parece que não sinto Deus. Eu pergunto, o pastor está pregando o sermão? O pastor está expondo as Escrituras Sagradas? O pastor está explicando a palavra de Deus
manifesta e revelada neste livro que é a Bíblia Sagrada? Está. Então Deus está passeando, pacientemente. Está sendo benevolente para com todo o povo que está ouvindo. Quando a exposição da Escritura é pura, é real, embora traga desconforto, que saiba, meu querido e minha querida, Deus está se movendo no seu meio. E Neemias entendeu isto perfeitamente. Eu não vou contar a história de Neemias, porque já estamos um pouco avançados, mas deixe-me só que eu ler aqui 3 ou 4 versículos para você entender o que é que Deus faz quando a palavra é pregada e quando a palavra é verdadeira, mesmo que nos traga desconforto. Neemias capítulo 8, verso 1 diz assim: E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Verso 3. E leu no livro, diante da praça, que está na fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. Veja, desde o nascer do sol até ao meio-dia, Esdras esteve lendo. Esdras esteve explicando. 6 horas. Alva até ao meio-dia. Perante homens e mulheres que o podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Você está sofrendo hoje? Você está passando circunstâncias adversas? Saiba que o antídoto ao sofrimento do povo, deste povo, que este povo estava sofrendo. Se você quiser, leia o livro de Neemias, é ótimo para nós entendermos. Este povo estava sofrendo, mas o que é que eles disseram? Esdras vai buscar o livro da lei e lê para nós. Explica a nós a palavra de Deus. Porque nós temos ouvidos atentos para ouvir. No verso 9, diz assim, no mesmo capítulo, capítulo 8, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e levita, e os levitas que ensinavam, todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Veja, a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, meu amado irmão, quando ela causa desconforto, nós choramos. Porque ela traz à luz aquilo que nós somos, traz à luz aquilo que nós éramos, traz à luz que a obra salvífica e redentora de Cristo Jesus, operada nas nossas vidas. Quando eu ouço a palavra de Deus verdadeira, eu me lembro. Eu lembro de quem eu era e de quem eu sou hoje. Isso é o efeito que faz a palavra santa de Deus. É por isso que cada vez mais nós precisamos de a ouvir. Mesmo que ela nos conforte no nosso coração. Mas tem muitos que se indignam com a duração do culto, com a duração do sermão. O pastor fala mais que 1 hora, é muito tempo. Tem muitos que se indignam com a força do conteúdo dos sermões. É muito duro. O próprio Jesus também ouviu os discípulos dizerem: muito duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Muitos só querem pregações de água com açúcar. Pregações de massagem dos ouvidos, da mente, do coração. Cuidado com o que você anda ouvindo. Cuidado com o que você anda ouvindo. Porventura não serão palavras de fortalecimento do seu orgulho e da sua arrogância e o afastam cada vez mais de Deus. O abismo torna-se maior entre você e Cristo. Mas em terceiro e último lugar, eu devo focar a minha fraqueza na força e na graça de Deus. A minha fraqueza me aproxima de Deus. A minha arrogância, pelo contrário, me afasta cada vez mais de Deus.
Isso é um perigo para mim. É um perigo para a minha vida. E não só para mim, para a minha vida, mas para todos os que me rodeiam, porque possivelmente todos vão na minha onda, na minha ideia. Deixo terminar dizendo que de nós só vamos para o céu porque Cristo nos conduz a Ele em graça e em misericórdia. Você só vai para o céu por causa da graça e da misericórdia de Cristo. Não há nada que eu possa fazer para alterar esta realidade. Não há nada em mim que possa motivar a Deus a conduzir o povo para o céu. Você não pode ir para o céu por causa de mim. Mesmo que a minha palavra seja a palavra santa de Deus, você não vai para o céu por causa da palavra que eu prego. Você só vai por causa de Cristo. Só vai por causa desse pastor que deu a vida para as suas ovelhas e conduz o seu rebanho a verdes pastos, como diz o Salmo 23. O que passar disto que você ouviu e aprendeu hoje, deixe que eu lhe diga, é carnal e demoníaco. Foi isso que você ouviu. Este é o espírito que tem que apoderar o meu coração. Esta é a realidade espiritual que tem que me apoderar, que tem que tomar conta da minha vida, do meu coração, de tudo aquilo que me diz respeito. Que a nossa oração seja: Senhor, tem misericórdia de mim e não me deixes cair na minha própria razão. Essa é a oração que eu aconselho a você fazer todos os dias. Senhor, tira de mim aquilo que eu acho que está bem. Aprenda a colocar o seu acho no bolso. Aprenda a ouvir a Deus e a Cristo. Se vir para a palavra santa de Deus. A porta não está fechada ainda há tempo. Se você sente que algo lhe tocou, se sente que a palavra o incomodou, graças a Deus, é hora de você chegar agora a pé de Cristo e dizer: Senhor, eu me arrependo de ter sido tão arrogante, ter sido tão orgulhoso, mas entra na minha vida, faz de mim, ou faz em mim aquilo que tu determinaste e não seja mais eu. Que o Senhor Santo Espírito possa vos abençoar, que o Senhor Deus possa vos abençoar, que esta palavra tenha trazido conforto e esperança à sua vida, mas principalmente que traga conhecimento, que lhe traga suporte, que produz em si o retirar das rochas, das pedras, e que o leve a que você fique como terra fértil para receber a semente viva que é Cristo e a sua palavra. Que a sua vida frutifique, que a sua vida seja glória à santidade do nome de Deus. Essa é a minha oração, essa é a minha esperança e a minha expectativa. E aguardo por si uma próxima oportunidade para compartilharmos mais um pouco desta palavra que não é minha, mas provém do céu, provém de Deus. Que Deus abençoe, meu querido e minha querida, em nome de Jesus.